As paz, irmãos, vamos estar de volta, mais um estudo magnífico, né? Vamos terminar o estudo da semana passada. Nós estávamos falando o quê? Transformando crise em oportunidades. Você essa semana vai ler especificamente Atos capítulo 6 e os versículos de 8 ao 15, onde vamos focar o estudo nessa pessoa magnífica que é Estevão, ok? Então, leiam em casa e vamos ao estudo. Olha que maravilha. Hoje nós vamos tratar sobre o exemplo de Estevão. Como é bom quando a gente serve de exemplo, né, irmãos? Agora, bem entendido, bons exemplos. Mas fulano é gente boa, fulano é tranquilo, é honesto, isso é bom demais. Então Estevão se destacou. Quem era Estevão? Nós ficamos na semana passada que Lucas, o escritor de Atos, não é? Então escolheu 7 diáconos ali, ele vai falar sobre essa história. E Estevão foi um dos primeiros citado aí, ok? Então ele se destaca porque ele foi fiel tanto na vida, né, quanto na sua morte. Então até a morte ele não negou a Jesus, ele foi lá, tá certo? E esse homem ele se torna o primeiro mártir do cristianismo. Ou seja, então ele foi a pessoa a ser coroado, tá certo, num mártir da igreja. Então é realmente um exemplo de pessoa, é um diácono magnífico que nós vamos ver. E vamos ver algum destaque desse homem aqui? Então, em primeiro lugar, a gente vai aprender que a sua vida era irrepreensível. Olha, irmãos, veja, vamos ler simplesmente Atos 6 e alguns versículos dizem assim, a partir do 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual falava. Olha só aqui esse destaque. Você viu aí o preparo do homem? Ele era irresistível, era homem, era inteligente, palavra imediatamente necessária para responder ao que lhe perguntasse em relação à sua vida e ao ministério da palavra. Olha, Estevão realmente ele tinha uma vida irrepreensível, tá certo? Então, em que ele era irrepreensível? Então, nós destacamos aqui alguns aspectos dessa, vamos dizer assim, plenitude da vida na vida de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé, um homem cheio de graça e o homem era cheio de poder. Você quer mais? Se a gente tivesse, né, metadezinho desses destaques de Estevão em nossa vida, o evangelho crescia assustadoramente. Segundo lugar de destaque, suas obras eram irrefutáveis, irmãos. Ou seja, ele fazia muitos sinais e prodígio. Então a Bíblia diz que ele fazia. Então ele falava e que ele falava fazia o quê? Fazia. E quanto a fato, no argumento, no que ele dizia, provava, estava lá e a coisa acontecia. Olha aí que destaque extraordinário, tá certo? E também nós vemos aqui em terceiro lugar, meus irmãos, de destaque, as suas palavras eram irresistível. Né? Por que irresistível? Porque ele era um homem cheio do Espírito, de fé, sabedoria, graça e poder. Então ele era amado justamente pelo céu e odiado pelo inimigo, pelo diabo. Não é isso mesmo? Porque realmente é assim, irmãos. Quando nós estamos na palavra, vai surgir pessoas para subornar, para mentir, para destruir a vida de nós, né? De quem está falando a verdade, se destacando, tá certo? Mas nós vemos aqui que Estevão realmente era um homem que ele preferiu sentenciar a morte do que ser diferente, mas ser um homem que tinha aquela palavra irresistível. Em quarto lugar,
Sua palavra era inexplicável. Tá certo, querido? Olha 6:15 que diz assim, olha. Vê que extraordinário. Quando ele estava sendo acusado ali, irmãos, não é? O povo acusando, falando mentira, testemunhas falsas. E no momento dessa acusação, quando o povo olha para Estevão, olha que o versículo 15 diz assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, né, ali naquela corte que era onde dava a sentença, onde tem o julgamento, tá certo? Então todos sentados ali estavam no sinédrio, fitando os olhos em Estevão e viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Irmão, ninguém se levanta contra o homem de Deus, o povo de Deus, não. Tudo aquilo que se levanta cai por terra. Ok? Aqui nós vamos ficar, né, com esse resumo do estudo, mas hoje à noite sem falta. Estamos nos PGs. 4 PGs à tua disposição. 4, não é? Escolha o mais próximo da tua residência. Você sabia que hoje é o momento que você vai cumprir a sua promessa? Ah, irmão, eu vou para o PG. Não, eu vou. E quando a gente faz o convite, né? Não, não é assim não. Mas é assim, hoje eu vou, em nome do Senhor Jesus. Vou contar com você, tá ok? À noite, PG, 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 à noite, PG, PG.